Essa é para os sonhadores pragmáticos, os idealistas mão na massa, os utópicos realizadores. Sim, eles existem. São os apaixonados pela educação. Acreditam que podem mudar o mundo e, na nossa opinião, podem mesmo. São especialistas na fonte de energia mais transformadora que existe: a escola. Toda manhã, quando toca o sinal, cada sala de aula é uma usina de futuros. Tudo que vai valorizar, inovar, pacificar, sustentar o futuro no planeta começa ali. Para todos os biomas, culturas, governos, economias, corporações, famílias. Mas principalmente aqui para nós, que somos educação, a escola tem que estar em primeiro lugar. Mais do que o ensino, o apoio. A gente usa todas as atividades propostas, tanto pela Somos como pela M, né? Antes da venda, a parceria. O Plural, eu acho que ele é um enorme aliado do professor, é um enorme aliado da escola. Para além do operacional, o estratégico. A gente começou a olhar para a Somos nesse sentido de parceira realmente de apoio, e aí fez a grande diferença. Como alavancar a performance de professores e alunos? Como ampliar a conquista e fidelização da comunidade escolar? Como garantir conteúdo de excelência para cada escola na sua região? Como zerar a inadimplência e acelerar a expansão? Os desafios são muitos. A resposta é uma só: pensando a escola em primeiro lugar. Somos educação. Terça-feira, 27 de maio, 9h32, estamos começando o nosso segundo dia desta semana tão especial da nossa M-Week. E é sempre uma alegria estarmos aqui conectados, estamos ao vivo do estúdio aqui de Valinhos, falando com escolas de todo o Brasil. Ontem, na nossa primeira entrada aqui ao vivo, preparamos uma enquete para saber quais escolas de quais regiões estávamos conectados, e gente do Brasil todo, e essa é a nossa grande alegria. Então, quero que vocês se sintam muito bem-vindos, que interajam conosco pelo chat, coloque aí o nome da sua escola, o seu nome, que eu vou acompanhando ao longo da programação quem está aqui conosco e vou conversando com vocês por aqui também. Mas para a gente começar esse segundo dia muito especial, com bastante conteúdo também muito relevante para a sua escola, eu quero dar um bom dia para a sua escola, mas também um bom dia para o Chico, que está aqui ao meu lado, que trouxe aqui um material riquíssimo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom dia, Chico, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso segundo dia da M-Week. Bom dia, Lu, bom dia, é um prazer estar aqui com você. Bom dia a todas as escolas já conectadas conosco. Acho que essa maratona que a gente está fazendo, ela é, eu estava brincando com a Lu aqui, ela é acima de tudo divertida, porque a gente gosta muito de fazer isso, gosta muito de estar em contato com a sua escola. Então, a gente preparou tudo com muito cuidado numa programação hoje bastante interessante, né, que nós vamos ter. Estou super ansioso para apresentar para vocês o módulo das 10h45, assim como esse que nós estamos começando agora, mas em especial o das 10h45, que eu vou provocar uma série de reflexões na sua escola. Então, acho que vai ser um dia bastante produtivo, Lu. E à tarde você vai falar sobre relacionamento. É isso que eu ia falar. Você puxa a sardinha para o seu, mas eu devo falar... Não, mas, bom, fala que depois você vai ver. Eu devo falar que às 14h30 a gente vai falar também do relacionamento no cotidiano, que é aquele relacionamento que é no dia a dia, aquele que está lá no detalhe. E eu quero convidar a sua escola e traga todo o time, tá? E quando eu falo todo o time, são mensagens que eu vou trazer para todo mundo na escola que faz relacionamento. Então, é super importante vocês estarem com a gente também. E, com certeza, temos todos os módulos muito relevantes e muito importantes aí para que vocês acompanhem também. Vou fazer uma pergunta que você sempre faz para a gente, Chico. Tá animado? Muito animado, muito animado. Confesso que ontem essa foi uma noite longa para preparar, porque é óbvio que a gente fica nessa correria, mas eu estou super animado e feliz com o que a gente viu e muito contente também, eu acho que ontem a gente estava comentando isso, com esse relacionamento que a gente está estabelecendo com vocês, né, através do grupo do WhatsApp, através dessa programação. Acho que isso é o aquecimento para um período que vai começar na M agora, de aproximação muito forte, visando as campanhas de matrículas, né? Vocês vão ver ao longo, né, principalmente no encerramento da sexta-feira, como é que a gente continua esse forte relacionamento com vocês, que tem até a plateia virtual, que hoje está lá no grupo
da MWeek, para quem já entrou no grupo, já está lá o link. Quero ver mais gente entrando hoje, porque ontem o pessoal estava meio tímido. Hoje tem algumas surpresas para vocês que vão entrar na plateia virtual, certo, Lu? Mas estou animado, a resposta é essa. Que bom, Chico. Eu fico até meio preocupada com as surpresas que o Chico anuncia aqui, mas com certeza vai ser coisa boa. Mas agora, Chico, vou pedir licença para a gente passar a programação, né? Falamos tanto dos módulos, né? Que a gente vai trabalhar nessa terça-feira, no dia 27 de maio. E aí sim, eu queria colocar na tela a nossa programação do dia para que vocês se organizem aí, se organizem como time para vocês estarem conosco nessa programação tão especial. Olha só, a gente vai começar aí o dia, né? Com o módulo que estamos começando agora falando, que eu não estou enxergando porque está pequenininho, mas falando de posicionamento, diferenciais e resultados, ingredientes para fechar matrículas. É disso que a gente vai falar agora. No próximo módulo, às 10h45, nós vamos falar o que são resultados de uma escola no cenário que vivemos. Logo depois do almoço, às 14h30, como transformar o relacionamento cotidiano em um diferencial da escola. E finalizamos a nossa terça-feira falando de como gerar depoimentos e imagens para a campanha de matrículas. Então, a nossa agenda está aí na tela para vocês convidarem todo o time, para vocês se organizarem e estarem, então, conectados conosco. Posso fazer um comentário? Claro. Eu acho que a escolha que você teve para juntar esses 4 módulos no título que está ali do lado, na Escola que Surpreende. Eu acho que a Escola que Surpreende é o tema central do nosso dia. Então, acho que esses módulos vão colaborar muito para você poder efetivamente surpreender e fazer uma escola cada vez melhor, certo, Lu? Com certeza, Chico. E um convite, né, que vamos reforçar a partir de todos os módulos que entraremos, que eu quero fazer um convite para uma palestra que está na nossa programação na quinta-feira, às 19 horas, para todos do time. Então, façam um movimento, né? Aproveite essa oportunidade de vocês se reunirem, de proporcionar um momento de aprendizado, de troca, de incentivo, né? De fazer com que essas pessoas também se sintam importantes em participar deste momento que nós estamos preparando para vocês, com uma palestra especial, ao vivo, online, com a Adriana Ramos, né? Falando aí da relação família-escola, uma aproximação necessária em tempos atuais. Sabemos, né? A gente tem falado bastante disso, né, Chico? A nova geração de famílias que demanda uma nova geração de escolas, um novo posicionamento e o quanto a gente precisa se aproximar e se conectar com as nossas entregas para ver se está tudo bem alinhado. E a Adriana vai falar muito sobre essa relação família-escola. Eu acho que é uma oportunidade boa para fazer a MWeek chegar em todas as áreas da sua escola. Então, daqui a pouco a gente vai, inclusive, colocar um card para vocês divulgarem para os seus funcionários amanhã, para os seus professores e colaboradores, para estarem conosco na quinta-feira, às 19 horas. Vai ser bem legal. E essa coisa das novas gerações de escolas vai ser um tema bastante interessante também para a próxima... Acho que é amanhã que a gente tem isso, na quinta-feira, que é um dia de bastante discussões sobre essa questão da escola da nova geração, que eu vou passar um pouco sobre isso daqui a pouco. A gente tem falado bastante sobre isso, porque é de acordo com o que a gente está vendo no mercado sem também, dúvida, com as famílias, né, Chico? Então, a gente vai abordar bastante esse tema. Isso. Mas agora, a gente está disponibilizando para vocês a nossa plateia virtual, que o Chico disse aí que tem, né, surpresas. Então, é um convite também para você que está conectado nesta live, está aí com a sua câmera, entre na nossa plateia virtual, a gente vai disponibilizar o link para vocês acessarem aí no chat. Então, aproveite esse momento, liga a câmera e esteja aqui conosco, que vocês vão aparecer aqui, ó. Será que tem alguém no já? No telão. Aqui ao fundo, aqui do nosso lado, do lado do Chico, já tem, olha lá, ó, pessoas, olha lá, tem o Rafael ali, o Nenê, deixa eu ver, a Érica, quem mais eu tô vendo ali? São Paulo. Tem que abrir a câmera. Tem que abrir a câmera. Se não abrir a câmera, não aparece. Isso mesmo. Vamos ver se essa plateia vai encher hoje. Obrigado por estarem aí. Lógico que Rafael está com a maior vontade de estar aqui no estúdio, Lu. Esse é o problema. Ele tá. A Evelyn está ali em cima também com a câmera fechada. Tem outras pessoas ali, olha lá, a Érica abriu a câmera. Que legal, que bom que eu não estou vendo o nome da última pessoa aqui embaixo, mas sejam muito bem-vindos, viu? Que bom que vocês estão conectados com a gente aqui. É sempre muito bom termos a interação com todos vocês. Olha só. Beleza, vamos agitar essa plateia. Tem gente chegando. Essa plateia vai encher hoje, quero ver.
Vamos lá, vamos em frente. E lógico que é um convite que não passa despercebido aqui em todos os nossos encontros. Vamos fazer este chat bombar. É o chat que o Chico mais espera. Ele senta aqui ao lado para ficar espiando na minha tela tudo que está acontecendo aqui no bastidor, no chat, para a gente ver quais são as reações das escolas. É sempre muito curioso, né, amanhã Chico? é bom você assistir a palestra da Adriana na quinta-feira, porque ela fala sobre bullying. Bullying é o que Luciana faz e Rafael fazem comigo ao longo da programação, né? Então vocês estão vendo que eu sofro bullying, mas é do bem, é uma claro, mensagem do bem. Super do bem, super do E bem. lógico, em cada módulo também, nós estamos preparando uma enquete para a sua escola participar mais ativamente aqui do nosso módulo. E a nossa enquete 5, que é o nosso 5º módulo desde que começamos, é sobre esse tema que nós estamos trazendo com perguntas aí, onde vocês podem, inclusive, acessar essa enquete ao lado do ícone do chat, tá? Então, ali onde vocês estão assistindo a nossa transmissão, tem 3 ícones. Tem o ícone dos balãozinhos, né, que é o chat, depois tem da enquete, depois tem o resultado da enquete. E a nossa enquete de hoje faz a seguinte pergunta, né? Se tivesse que descrever a personalidade ou a essência da escola em uma palavra, qual seria? Olha as nossas opções: inovadora, acolhedora, desafiadora, preparatória, completa, familiar, transformadora ou tradicional. Então, você tem a possibilidade de participar e ao longo do nosso programa, Chico, eu vou passando para você os resultados. Legal, eu acho que eu estou curioso para ver essa enquete, Lu. O nosso posicionamento e a participação das escolas também, tá? Inclusive, então, a gente... desculpa te interromper, estou te interrompendo muito, mas essa enquete, ela também está na pesquisa das famílias e dos pais, da famílias e pais que a gente apresentou ontem. Então, a gente vai comentar isso. Então, acho que eu estou curioso para ver o que vocês vão responder sobre essa pesquisa, sobre essa enquete aí. Vamos ver. Desculpa, eu não vou te interromper mais. Desculpa. E aqui o nosso próximo combinado aqui, né? A nossa próxima atualização para vocês. Você colocou, Chico? Você colocou a câmerazinha ou tá tudo? Coloquei. Colocou? Então, aqui, ó, sempre que aparecer este ícone, né, que é essa câmera fotográfica ali no cantinho do slide, no superior, são slides que a gente julga estratégico e que realmente vocês vão querer ter aí na escola. Então, printem, tirem uma foto para que vocês guardem com todo carinho aí e utilizem para vocês realmente fazerem a diferença e surpreenderem em tudo que vocês vão preparar na escola a partir de agora, a partir da M-Week. E um outro combinado, um outro convite, uma outra apresentação que fazemos aqui para vocês. É um formulário, né, onde disponibilizamos a possibilidade de vocês conhecerem mais, de vocês conversarem com as pessoas aqui do time Somos, para conhecer um pouquinho mais dos sistemas de ensino, né, que a Somos oferta, que a Somos disponibiliza, das soluções que chamamos de não mais complementares, elas são essenciais numa escola. Então, tem ali também o formulário onde você destaca com quem você quer estabelecer uma conversa sem compromisso algum. Você quer conhecer um pouquinho mais dessa solução, desse serviço educacional e, de quebra, ainda avalia o nosso encontro, avalia o nosso conteúdo, que é super importante para nós também. Então, entrem, né, neste link, neste formulário e coloquem ali a possibilidade de vocês entenderem o interesse, né, de vocês conversarem realmente sem compromisso e conhecerem um pouquinho essa oferta, as ofertas que a Somos disponibiliza. Mas agora, antes da gente ir para o módulo 5, que é o módulo que estamos começando agora, Chico, eu quero pedir para a técnica passar um vídeo que preparamos aqui, todo o time M preparou com muito carinho, para que vocês acompanhem tudo que a gente faz do lado de cá, com uma mensagem super importante. E eu quero convidá-los a assistir com a gente este vídeo, para depois sim a gente dar início ao nosso conteúdo, nosso módulo 5, que o Chico preparou com muito carinho para vocês. Vamos ao nosso vídeo. A Amy inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço. Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros. E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a Amy encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação. Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos, tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil,
E só é possível porque a EME é apaixonada por escolas. Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A EME conhece a escola porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a EME é um espaço de sonho, de trabalho, de realização. E esse evento é mais uma prova disso. Bem-vindos à EME Week 2025. E agora sim, eu passo a palavra para o Chico, que começa então o nosso módulo 5, falando sobre posicionamento, diferenciais e resultados. Ingredientes para fechar matrículas. É isso mesmo, Chico? Eu acho que é, Lu. Obrigado, Lu. Obrigado pelo início, para passar a bola para mim agora. Esse módulo, eu acho que é um módulo bastante interessante para a gente poder discutir algumas coisas que eu acho que no dia a dia da escola a gente não discute com profundidade, né? Então, acho que depois do módulo das 10h45, são algumas reflexões, algumas provocações, como eu disse, que eu estou bastante ansioso de fazê-las. E também, depois do período da tarde, como disse a Lu, a questão do relacionamento. Então, esses 3 módulos, juntando depois com os depoimentos, são módulos bastante provocativos e também bastante, vamos dizer assim, inspiradores, eu acho, que essa é a palavra que me parece bastante correta nesse caso. Então, como a gente está falando na tela agora, a gente está começando então o módulo 5, e o módulo 5 vai falar, como disse a Lu, do posicionamento, diferenciais e resultados, ingredientes para fechar matrículas. E eu queria começar a nossa conversa de hoje resgatando uma discussão que a gente fez ontem de manhã na abertura, no módulo das 9h30, sobre a oferta, né? E eu acho que esse módulo, inclusive, quem não assistiu, eu recomendo que assista, porque, de novo, lá tem alguns pontos que a gente não pensa na correria do dia a dia. Então, vamos resgatar esses pontos que a gente falou sobre ontem, que a gente perguntava, né, a gente discutia o que significa uma oferta. Deixa eu ir mais para frente do telão aqui, o que significa uma oferta para a escola, né? E a gente eu até coloquei na tela, qual que era a definição de oferta quando eu perguntei para a Gemini no Google qual que era a definição da oferta, uma vez que o que a gente falou também é que a oferta é o que a gente vai vender. Mas olha só que curioso, né, que interessante a definição que a inteligência artificial deu sobre a oferta da escola. Ela disse: a oferta de uma escola é formada por um pacote de valor que visa atender às expectativas das famílias por uma educação de alta qualidade que prepare seus filhos para o futuro, tanto academicamente quanto pessoalmente. E a gente destaca aqui a questão do pacote de valor, né? E eu disse também que esse pacote de valor, ele é formado por 2 questões. A questão dos itens tangíveis e a questão dos itens intangíveis. E dentre os itens intangíveis, né, a gente falou de vários itens, tanto dos tangíveis quanto dos intangíveis, eu destaquei também ontem que itens intangíveis de um pacote de valor da escola são os diferenciais reconhecidos pelo mercado, que é não é o que você entrega, mas é a percepção que as pessoas têm sobre um determinado item que você tem. Depois, a questão dos resultados e a questão do posicionamento e da imagem no mercado. Então, vocês estão vendo que esses 3 pontos que eu destaquei ontem são pontos que fazem parte da nossa conversa de agora, né? Sobre esse módulo que eu acho que a gente tem que olhar bastante e com cuidado esses 3 temas. Porque esses 3 temas, como eu disse ontem, eles não são compráveis, eles são conquistáveis, né? Ou seja, esse é um trabalho que é resultado de todo o projeto que a escola tem, né? Então, por isso eu recomendo quem não assistiu que assista o módulo da oferta. Quem assistiu, coloca aí no chat ou no WhatsApp, no grupo, incentivando o colega a assistir, uma vez que você pode dar a sua opinião sobre o módulo também no WhatsApp e no chat para quem assistiu, tá certo? Então, eu quis resgatar, porque então o que nós estamos falando hoje são coisas intangíveis, né? E que eu acho que está num momento absolutamente importante de discutir, né? Eu acho que, como vocês sabem, eu trabalho com escola ou para escola faz bastante tempo, né? E eu vejo que a gente faz um Ctrl-C, Ctrl-V de discussão da gestão da escola
aquela coisa que eu também digo sempre, né, o da Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, sempre Gabriela. E eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente tem que rediscutir algumas coisas com profundidade. Agora, por que a gente tem que discutir com profundidade? E eu elenquei aqui alguns motivos para incentivá-los a pensar nesses 3 temas, no posicionamento, nos diferenciais e nos resultados da escola, né? O primeiro ponto que eu gostaria de dizer é que a gente está vivendo em um mundo absolutamente que muda a cada dia, né? A gente está se surpreendendo com a velocidade dessas mudanças, né? Eu tive outro dia, o meu filho trabalha no Google, já contei isso para muitos de vocês, e eu fui lá no Family Day. Imagina a preocupação que o André estava de não passar vergonha com o pai lá, né? E eu vi uma palestra do CEO do Google no Brasil, que ele falou para os pais dos funcionários do Google, lá em São Paulo, e ele disse: o que vocês estão vendo agora, que vocês acham que é uau, em 2030 vai estar tudo no lixo, né? Ou seja, tudo que está acontecendo, que a gente está vendo hoje, a gente vai estar em 2030, ou seja, daqui a 5 anos não vai mais, a gente vai esquecer, né? É mais ou menos como a gente esqueceu do vinil, né? Vamos pensar, só quanto tempo demorou? Tudo bem que ele está voltando hoje, mas quanto tempo demorou para a gente esquecer? Agora a velocidade é outra, né? Então a gente está vivendo um mundo de mudanças na sociedade muito rápidas e no mundo. Então acho que a escola tem que olhar isso, né? Eu tenho, no módulo das 10h45, vou falar sobre resultado, eu vou discutir um pouco isso com vocês. Segundo, há uma concorrência cada vez mais agressiva, então não basta só oferecer uma escola, você tem que ter a profundidade do posicionamento, claramente quais são os diferenciais, né? Então, acho que é por isso que a gente está discutindo posicionamento e diferenciais agora. E também acho, como a Lu falou, e eu tenho defendido muito essa tese, tanto que na quinta-feira de manhã eu vou falar sobre nova geração de escolas, porque eu acho que a gente está vendo isso. Nós rodamos o Brasil, eu, Lu e Rafa, a gente viu na cara das pessoas, na cara dos profissionais, falando mais de 2.000 profissionais, de mais de 1.200 escolas, a gente vê que é necessário pensar uma escola diferente, porque a família que está na escola é diferente. Então, você não pode simplesmente se posicionar como uma escola, uma escola aprovadora no vestibular. Né? Eu acho que isso faz parte do século passado. Desde que eu trabalho com educação em 1983, a aprovação era uma coisa importante. Portanto, você acha que não mudou isso? Né? Então, acho que a gente tem que pensar numa nova geração de famílias e, portanto, está surgindo, sim, uma nova geração de escolas, que está se preocupando com o seu posicionamento, não para escrever lá e pôr a plaquinha na tela, né? A gente está se preocupando porque as famílias precisam, e a pesquisa, inclusive, que a gente apresentou ontem, tem muito a ver com isso, né? Por esses motivos, eu acho que a gente tem que falar de posicionamento. E eu queria abrir um parênteses, antes de entrar nisso, eu até fiz a telinha aqui, abrir um parênteses e falar eu recentemente, na semana retrasada, fiz uma apresentação na Convenção das Soluções Essenciais da Somos Educação. E que tinha esse título, que era Expedição 2025, Descubra Novas Rotas para o Futuro da Educação. Esse era o tema da convenção de Líder em Mim, Mind Makers e Eduol. Isso foi a semana retrasada, se não me engano, ou foi a semana passada, não me lembro. Olha só o vídeo que nós lançamos da campanha que a gente entrega e que vai estar disponibilizado em todos os portais para as escolas que utilizam as soluções essenciais. Eu estou trazendo isso porque ele está discutindo o tema, uma nova geração de escola. Vamos assistir. Esse vídeo eu tenho muito orgulho de dizer que foi feito aqui na M, escrito por professor Marcílio e editado pelo nosso time de vídeos, tá certo? E discutido intensamente pela direção da M para que a gente pudesse chegar a esse resultado. Vamos assistir. O tempo não para. E quem vive a educação todos os dias já sabe. A escola não pode ficar parada no tempo. Além das disciplinas tradicionais, a educação hoje deve compreender o indivíduo em sua integralidade. Como um ser que pensa, reflete, sente e sonha. O cidadão de amanhã, que é o aluno de hoje, precisa despertar suas múltiplas capacidades. Ele precisa saber ouvir e se expressar, equilibrar razão e emoção. Precisa exercitar sua capacidade de ser exemplo e de liderar. Tudo isso tem sido exigido pelas novas gerações de alunos e de famílias. O que exige uma nova geração de escolas, capaz de oferecer um conjunto de habilidades que nunca foi acessório na educação e nunca foi tão essencial.
vocês percebem que a mensagem, né? E é lógico que se a escola utiliza só uma das soluções, ela tem o vídeo assinado só pela solução que ela tem. E a campanha tem uma peça que apresenta, é o guarda-chuva da campanha, né? Que é essa que eu vou mostrar na tela agora, que o John vai fazer a favor de colocar, que diz, né? Que somos uma nova geração de escolas, né? E o texto diz aqui, uma escola capaz de oferecer um conjunto de habilidades que nunca foi acessório na educação, sempre foi fundamental e nunca foi tão essencial. Daí a gente tem lá os logotipos. E daí a gente pega essa campanha, eu vou detalhar na quinta-feira, porque nós vamos aprofundar esse tema de geração de escolas, eu vou detalhar essa campanha, porque essa campanha está pensando nisso, como é que é uma nova geração de escola para uma escola que está oferecendo o Líder em Mim e assim por diante. Eu trouxe esse tema aqui, porque eu acho que a gente está falando de posicionamento de diferenciais e não dá mais para achar que você tem uma quadra coberta, é um diferencial. Desculpa, a quadra coberta é bacana, é legal, mas é muito mais do que isso a sua escola hoje. Não é? Por isso que eu gosto muito de dizer, né, eu gosto muito desse slide que eu usei na convenção lá do Líder em Mim, para daí a gente fechar o parênteses, que é esse que está na tela. Não é sobre o que a escola oferece, é sobre por que ela oferece. Né? Eu acho esse slide que eu tinha terminado a convenção do ano retrasado do Líder em Mim, das soluções, que eu comecei hoje, desse ano com esse slide. Não é sobre o que a sua escola oferece, é sobre por que ela oferece. Né? Então, agora fecha esse parênteses para a gente voltar ao tema de hoje, que eu queria muito, né, que vocês estivessem conectados conosco, tanto que eu vou pedir ao nosso querido John para colocar, ver se nós temos pessoas conectadas aí já dentro lá do nossa plateia virtual. Tem uma pessoa lá de Arthur Nogueira, um beijo a Vivian que está ali, se eu não me engano, é isso? A Vivian, que bacana, que bom. André, a gente está vendo pouca gente aqui na tela, mas tem, olha só, está aumentando, hein, Lu? Está aumentando. Essa plateia virtual até sexta-feira. A gente ainda não soltou, né, aquela coisa, quem não participar da plateia vai ter baixa taxa de rematrícula. A gente não soltou essa brincadeira, né? Não, você está começando agora. É mas isso. Olha só, tá o Eduardo lá do Colégio Itapuca, que é sempre presente aqui com a gente, Evelyn, Colégio Sudamérica. Ó, o Luciano aqui, Mãe Estou na M-Week, o Joselito lá de Andradas também, a Maria aqui embaixo. A Beth lá de Catanduva, grande Luciano. A Andréia tá com a câmera fechada pra gente aqui. Larqui. Não vai dar para ler todo mundo, não dá para ler todo mundo. Olha só, quanta gente. Jonathan também conectado com a gente. E tem gente chegando, Chico. Tem gente chegando. Vamos fazer essa plateia bombar hoje. Agora não é mais o chat bombar. O chat ficou para trás agora. Estou brincando, vamos fazer o chat bombar. Mas essa é a ideia. Na próxima gente... Eu queria que vocês fizessem num papel, fazendo a gentileza, sim ou não. Escreve sim num papel ou não no outro papel. Tá certo? Pode ser na frente e no verso. E eu vou fazer perguntas para vocês. Pode ser? Então, escrevam numa folha aí, sim ou não. Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a apresentação. Muito obrigado por estarem conosco. Tá certo? Então, vamos lá. O que é posicionamento, Chico? Né? E para falar de posicionamento, né, muitos de vocês, eu acho que o Luciano, né, eu chamo o Luciano de Lu, mas o meu querido amigo Luciano já deve ter visto isso umas 200 vezes, assim como a Beth, assim como vários de vocês, mas eu mudei um pouco a história, né? Porque eu queria, para falar de posicionamento, eu queria falar de marca, né? Eu acho que falar de marca, porque cada marca que a gente tem, né, quando a gente fala uma marca, vem alguma coisa na cabeça. Por isso a enquete de hoje, né, que vocês estão vendo lá, qual é a essência, o DNA da sua escola. Então, a gente fala de marca e nessa rodada que a gente fez pelo Brasil, eu me impressionei com algumas reações, porque ali era ao vivo, dava para a gente fazer, e a gente fazia um teste, né, que as pessoas respondiam, e eu fiquei surpreso com a evolução de algumas marcas em termos de Brasil, né? Então, a gente trouxe aqui, que está na boca do povo, né? Aí deu até um pauzinho no slide aqui, desculpa. Mas eu queria que vocês pensassem, não dá para ter a reação, mas uma das que mais me impressionou foi posicionamento de Red Bull, né? Eu falava a marca Red Bull e todo mundo dizia, te dá asas, né? Que é o posicionamento, né? Mas é o slogan que Red Bull te dá asas, né? Como que fala isso? E até com entonação, né, Chico? Até com não a entonação. Não é só a frase, mas com a entonação mesmo, com
o tom com a melodia que traz, né? O Te Dá Asas, né? Do Red Bull. Exatamente. É assim, né? Repete, como que é a melodia? Eu não sei fazer. Você sabe sim, tô brincando. Mas Te Dá Asas, né? Não é isso? E vocês veem a força que Red Bull tem. Red Bull conquistou isso por quê? Porque ela tem uma força de comunicação, onde você vai no YouTube, você tem os caras fazendo aquelas acrobacias, passando de paraquedas pelo túnel, passando por avião pelo túnel, enfim, são coisas, parece que voando. Então, o Te Dá Asas, está indexado que se você toma Red Bull, o que acontece? Você voa, você te dá asas. Então, vocês percebem que isso tem uma força de marca muito intensa. Uma outra também que eu trouxe aqui, que é McDonald's, né, que diz: amo muito tudo isso. Né? Então, essa é a mensagem que McDonald's coloca em, veja, amo muito tudo isso, é batata frita, cheeseburger, Big Mac, é tudo coisa que, na verdade, não é muito saudável. Né? Mas ela vai para um lugar de amo tudo isso. Né? Quando a gente fala de Havaianas, né, que é a próxima marca que eu trago aqui, a gente está, e Havaianas está, para quem segue o Nizanguanais nas redes, eu sugiro que siga, porque ele tem coisas muito legais, ele tem feito uma divulgação de Havaianas absurdas, né? E a ideia de Havaianas é o seguinte, ela não é mais a Havaiana que está pendurada lá na venda, que eu conhecia há muitos anos atrás. A Havaiana, como está na tela, ela é uma coisa que todo mundo usa, né? Então, a Havaiana se posiciona nisso, não aqui só, mas no Brasil, no mundo todo. A Havaiana é uma marca quase que global agora, tá certo? Então, eu gostaria muito da gente ficar pensando, mas e o que isso tem a ver com a escola? Tem tudo a ver. Qual que é o posicionamento da tua escola? Né? Daqui a pouco a gente discute um pouco mais sobre isso. E também existe coisas, porque a gente fala de que marca bom, eu vou dizer daqui a pouco, mas existem coisas que o próprio design, né? A própria cor identifica a marca. Todo mundo vai acertar, né? Qual seria essa marca se eu tivesse, quando eu mostrasse essa tela? 100% das pessoas diriam que essa marca é Itaú. Né? Porque eu acho que tem uma das marcas que mais cuida da sua imagem, todas essas que eu estou mostrando cuidam. Né? Aliás, um comentário, né? Ontem a Havaianas fez, antes de ontem, um comentário, uma peça para a chegada do nosso técnico da nossa seleção brasileira, o Ancelotti. Ela fez um anúncio que só tinha o pé direito da Havaianas. Né? Isso é genialidade, né? Só tinha lá o pé direito por uma razão óbvia, desejando boas-vindas ao Ancelotti, tomara que ele siga bem. Mas, voltando à questão de Itaú, Itaú é o quê? Itaú conseguiu colocar na nossa mensagem, através de uma comunicação absurda, né, que ele é feito para você. Né? E, por fim, né, eu acho que Itaú é um dos cases mais interessantes que eu gosto, quando eu adoro ver essas coisas. Não sou especialista, mas eu gosto muito de ver, porque eu acho que quando uma marca tem uma pegada tão forte, às vezes a gente tem uma relação com ela maior do que deveria, inclusive, tá certo? Assim como é essa aqui, que todo mundo sabe que é Coca-Cola, né? E Coca-Cola, então, quando você viu essa faixa aqui, todo mundo viu. Agora, essa aqui, né? Que marca é essa, Lu? Posso falar? Pode falar. É a Google. Então, é a Google, né? Não é uma loucura? Todos vocês devem ter pensado o que é um cuidado com a marca. Você não vê o logo da Google mal feito, mal colocado, sem sentido, né? Quem vê quando você vê no buscador, às vezes, os temas que Google está tratando na página da busca. Então, isso aqui, vocês viram que é uma marca com cuidado, com seriedade, né? E quando eu mostrei de Coca-Cola, e Coca-Cola tem uma questão que eu acho que ela faz isso, né? Que ela se posiciona como amizade, alegria, felicidade, união, partilha, diversão. É um posicionamento que a Coca-Cola busca, porque ela está nos principais eventos de esportes do mundo, ela está incentivando causas sociais, ela tem a chegada do caminhão do Papai Noel, o caminhão da Coca-Cola, que tem algumas pessoas que gostam de ir frequentemente, aliás, todo ano, uma delas está aqui no estúdio, que é a Lu, que ela vai com a família, certo, Lu? É uma coisa de família, então a Coca-Cola se posiciona dessa forma. E vocês veem que tudo que eu mostrei não tem nem perto a importância de posicionamento de uma escola, né?
Então agora vamos falar disso, né? Nesse cenário que a gente está vivendo, eu trouxe aqui alguns exemplos, nesse cenário que a gente está vivendo, saber gerir a sua marca é essencial. Por isso, meus queridos, às vezes eu vejo alguns logotipos que foram feitos lá na época da fila de matrícula, né? Na quinta-feira eu vou falar das gerações de escolas dentro do marketing educacional. Eu vi lá, né, que foi feito lá, mas esse logotipo precisa mexer. Esse logotipo tem que estar alinhado ao que está no mundo de hoje. A marca é a imagem da escola, é aquilo que você quer pôr na sua camiseta. Ela não pode ser uma coisa feita como um bam baby, ela tem que ser uma coisa profissional, que ela leve a mensagem que ela está buscando, que ela tenha embaixo dela, abaixo dela, um posicionamento, um slogan, não é? Uma coisa como é o feito para você, como é o amo tudo isso, né? Como é o te dá asas. Então você vai pôr lá, escola exemplo, te dá asas, não é isso. Mas o que está nesse lugar? Que aí vai o posicionamento da escola, tá certo? Portanto, eu acho que a marca da escola é o maior ativo da escola. E para fazer esse exercício, eu vou perguntar para vocês, se eu estivesse aqui, eu perguntaria, né? Uma pergunta que eu acho interessante vocês fazerem, inclusive, para todo o time da escola. Por que seus alunos são seus alunos? Eu sugeri isso no circuito. Teve uma escola que outro dia me mandou uma mensagem falando que ela ficou assustada com o que recebeu dos funcionários e dos professores. Cada um tem uma escola na cabeça. E você, se fizer essa pergunta, eu sugiro que faça um forms, escreva lá, por que nossos alunos são nossos alunos? Você vai ter um monte de respostas. Muitas delas vão ser desse tipo aqui, porque minha escola tem qualidade, porque temos ótimos professores, porque tem o melhor sistema de ensino, porque somos acolhedores, porque temos o melhor preço, porque aprovamos os vestibulares, porque temos uma boa estrutura física. A Lu, outro dia, ela fez um treinamento e viu as respostas, é bem por aí, né, Lu? Uhum. É muito comum. Tudo isso daí é posicionamento? Não é posicionamento. Até a menininha aí mostra que não é posicionamento. Eu mostrei isso no circuito por quê? Porque para a gente falar de posicionamento, a gente tem que ter clareza do que é o posicionamento, né? E a melhor definição que eu encontro, né, que eu sugiro que a gente trabalhe de posicionamento é essa aqui. Posicionamento da marca não é falar dos benefícios dos seus produtos e serviços, mas sim como você quer ser lembrado pelos seus clientes. Ou seja, qual lugar o seu negócio ocupa na mente dos consumidores em comparação com os seus concorrentes. Vou voltar se você não printou. E eu achei que eu esqueci, a Lu me perguntou, mas eu acho que eu esqueci de colocar a câmerazinha lá, né? Posicionamento da marca não é falar dos benefícios dos seus produtos e serviços, mas sim como você quer ser lembrado pelos seus clientes. Não é falar dos benefícios, ou seja, vou ler de novo que eu me perdi aqui. Posicionamento da marca não é falar dos benefícios dos seus produtos e serviços, mas sim como você quer ser lembrado pelos seus clientes. Ou seja, qual lugar o seu negócio ocupa na mente dos consumidores em comparação com os seus concorrentes. Esse, eu acho que quando a gente fala, né, de uma marca e vem essa mensagem, o que aparece na cabeça, né? E isso daí é o que vale ouro, né? E é isso que eu falei que é intangível, porque você não compra isso, você conquista isso. Se a sua escola tem um posicionamento de uma formação que vai além da preparação do vestibular, uma formação mais ampla, uma formação que está pensando no menino ter condições e habilidades para poder navegar no mundo que ele vai navegar, seja profissional ou pessoal, ela é uma escola formadora, que tem uma formação voltada ao século que a gente vive, ao tempo que a gente vive, né? Então, se ela é reconhecida dessa forma, isso tem um valor absurdo. E você não vai lá e compra numa agência de marketing ou você não compra isso, você conquista o posicionamento, tá certo? E eu acho que está muito na hora de cuidar desse posicionamento e trabalhar para ter isso clareza. Então, seguindo aqui, como que a gente constrói ou refina esse posicionamento? A gente elencou aqui alguns pontos. Primeiro, sabendo quais são os pontos fortes da escola, né? É o tal do autoconhecimento. Não adianta, eu vou até para essa câmera aqui, eu ainda vou cair no estúdio, né, Lu? Mas é saber quem é a escola, né? Não é aquilo que você entrega, aquilo que são pontos fortes.
quais são os pontos fracos, né? Por isso a pesquisa que nós apresentamos ontem à tarde, eu e o Fábio, tá certo? Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é conhecer a família, né? Quem é a família, o que ela valoriza. Né? Nós batemos muito nessa tecla, por quê? Porque não dá para definir posicionamento, não dá para entregar oferta sem ter pesquisa, sem olhar isso de uma forma técnica, com ciência. Terceiro ponto, a concorrência. O que os outros fazem? Onde estão as lacunas e as oportunidades que a sua concorrência... Lacuna significa aquilo que a sua concorrência entrega e que você não tem, e oportunidades aquilo que você tem e a concorrência não tem. Né? Então, acho importante olhar isso para a gente poder refinar esse posicionamento, né? Para eu buscar ou para eu criar o meu posicionamento para o tempo que a gente vive, sendo uma nova geração de escola, que eu acho que quando eu mostrei a campanha de soluções, o pessoal queria, não, vamos botar isso para todo mundo. Não, é campanha de soluções, mas porque as escolas precisam se posicionar como uma nova geração de escolas, né, como a gente já falou. E, por fim, consistência. O posicionamento deve permear toda a experiência escolar. Não adianta ir para o folder, não adianta você divulgar se na experiência, né, seja no dia a dia letivo, seja no nosso sistema de avaliação, seja nas reuniões de pais, seja no material que você utiliza, está desconectado. Esse posicionamento ele tem que estar em toda a experiência, que é o que eu falei ontem na oferta, quando eu falei da experiência gastronômica que um restaurante entrega. A gente tem que sentir isso. Né? A Lu vai falar sobre diferenciais e ela fala sobre esses diferenciais que a gente sente. Então, esses pontos são pontos que eu acho importantes para a gente construir ou para a gente, inclusive, refinar o posicionamento da escola. E eu acho que ele está muito ligado, né, àquilo que eu disse alguns segundos atrás, que é a marca tem que ter um design forte, ela tem que ser moderna, ela tem que ser pensada para o mundo que a gente vive, para as mídias que a gente vive, né? Que é diferente lá de 30 anos atrás ou de 5 anos atrás, tá certo? Por isso eu coloquei na enquete, né, que vocês vão fazer a gentileza de responder. Eu vou perguntar para a Lu se já teve respostas agora. Ô Chico, eu quero fazer uma interação, fazer uma pergunta aqui para você, que chegou para a gente. Também ia falar, né, Lu? Desculpa. Que é o seguinte, olha só, a Marcela de Almeida, ela pergunta, é inadequado perguntar às famílias por que seu filho estuda em nossa escola? Pelo amor, quem que é? A Marcela de Almeida, ela perguntou agora, foi a última pergunta que aconteceu aqui, e é uma pergunta que eu queria que você respondesse, porque eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm aqui, né? Se é inadequado, se essa pergunta deve ser feita só para o time, que a gente se surpreende, né? Com as respostas, o quanto que às vezes não há uma conexão, inclusive dentro do time. E se perguntar para as famílias pode acontecer dessa forma? Olha, não é, muito pelo contrário, Marcela. Eu vou mostrar, acho que eu vou mostrar, estou olhando aqui na minha colinha do meu computador, eu vou mostrar nesse modo perguntas da pesquisa que falam sobre isso. Não só porque escolheu, mas o que você diria da nossa escola para uma família, né? Eu acho que esses são dados que vão levantar o que as pessoas pensam da escola. Porque, desculpa, né, meu querido gestor, não dá para você ficar na sua sala de direção sem saber o que as famílias pensam sobre a sua escola e você achar que elas pensam isso, né? No mundo que a gente vive, onde você tem um grupo do WhatsApp, você pode fazer pesquisas como a que a gente apresentou ontem, você pode fazer enquetes semanais ou você pode criar uma rotina de ouvir a opinião das famílias. Eu acho, Marcela, que é obrigação perguntar para as famílias. Porque as famílias que vão direcionar, inclusive elas que vão dizer qual é o diferencial da tua escola. Tá certo? Porque senão você fica achando que a tal da quadra coberta é um diferencial e elas não estão nem ligando para isso. Né? E, de repente, o programa socioemocional é aquilo que está mais impactando na hora que o aluno chega em casa. Né? Então, acho que é fundamental, Marcela, fazer essas perguntas. Lu, e tem resposta para a enquete? Temos respostas para a enquete, Chico. Lembrando que só cabem 6 alternativas, tá? Acho que tem um pouquinho mais. Mas olha só, vamos trazer o resultado aqui. 8% se considera inovadora, 59% acolhedora, 7% desafiadora, como preparatória também no 7%, completa 12% e familiar 8%, então disparado. Todas as escolas que interagiram conosco aqui colocaram que são escolas consideradas acolhedora, o acolhimento como essência e do seu trabalho realizado lá na escola.
Isso é muito bom, né? Pena que ficou de fora as alternativas transformador e tradicional, né? Mas eu acho que quando a gente fala de acolhimento, e acolhimento é uma das coisas que na pesquisa aparece como item importante na escolha da escola, eu acho que ser acolhedor é um ponto importante, né? E dentre essas alternativas, todas elas são muito interessantes, mas vamos ver como a enquete se desenvolve ao longo desse nosso módulo, tá certo? Estou olhando o meu relógio aqui por causa de tempo, beleza? Obrigado por responder. Chat, algum comentário, Lu, que você queira fazer? Não, pode seguir. Está indo bem o chat? Está bombando o chat ou não? Está indo super bem. As escolas antenadas, todas atentas aqui a tudo que está acontecendo. Obrigado, Lu. Vamos seguir aí. Então, agora vamos para a segunda parte. O que são diferenciais, né? O que são diferenciais? A Lu até pus um by Lu aqui, né? Que é, a Lu define diferenciais como uma coisa, de uma forma bastante simples e muito eficiente, que é aquilo que a gente faz melhor que os outros, é aquilo o que a gente sabe e os outros não sabem, e é o que a gente tem que os outros não têm. Quer comentar alguma coisa, Lu? Chico, na prática é exatamente isso. Se a gente fizer um exercício agora com todos que estão aqui para pensarem nos diferenciais que a sua escola, que você percebe como diferencial, que você julga diferencial, eles estão dentro de uma dessas linhas. É algo que você faz melhor do que a escola concorrente e vale lembrar que é diferencial em relação a quê? Né? Em relação a quem? Primeiro, a gente fez um módulo falando sobre a concorrência, o quanto é importante a gente conhecer, né, a concorrência, falamos aqui ontem sobre isso. Então, você se diferencia em relação a quem? A sua escola concorrente, a escola em que você está aí disputando no mercado. Então, é aquilo que a gente faz melhor do que os outros, o que a gente sabe e os outros não sabem, e o que a gente tem e os outros não têm. Então, qualquer diferencial que você pensar aí como diferencial da sua escola, está dentro de uma dessas linhas. Legal, Lu. Eu acho que é bem amplo e bastante correto essa definição que a Lu colocou. Inclusive, ela apresentou isso no circuito. Como ela apresentou também que quem define os diferenciais de uma escola, de novo, não são os donos, a direção da escola. Quem define o que é diferencial é o grupo familiar, ou seja, são os alunos e suas famílias. Porque às vezes a gente acha que o diferencial é um determinado item e não tem nada a ver. E às vezes eu vejo o gestor se surpreendendo. Nossa, eu não imaginava que isso era tão importante para as famílias, né? Por isso que a gente insiste, né? Vocês viram quantas vezes eu já falei, a Luva falou, Rafa falou, e vamos continuar falando a importância de fazer pesquisas, tá certo? Então, esse é um ponto que eu acho que está muito dentro da nossa proposta da pesquisa que a gente apresentou ontem, para você ter argumentos. E eu trouxe aqui algumas questões que nós temos na pesquisa para mostrar que nós não estamos loucos, nós não estamos falando isso e não estamos desconectados. A gente está falando tudo isso e disponibilizando para você uma pesquisa que você pode aplicar com muita facilidade. Está tudo pronto no portal de marketing. Quem não assistiu, assiste o módulo de ontem, porque está tudo pronto para você aplicar. Olha as perguntas que a gente fez sobre esse tema na pesquisa, que você não pode ficar de fora. Vamos para a tela, agora vai ter que estourar para eu conseguir ler aqui. Então, essa é a home da pesquisa. Eu estou trazendo aqui perguntas que têm a ver com o que a gente está discutindo, que estão dentro da pesquisa. A gente pergunta: assinale os 2 motivos mais importantes na sua decisão de matricular seu filho em nossa escola. Tá? Aqui respondendo a Marcela. Outra pergunta, eu acho essa muito interessante. Como você descreveria a nossa escola para pais que estejam pesquisando opções para seus filhos? Vocês percebem que... Pode voltar para mim e para a Lu aqui, por favor? Eu deixei para o meio, né, John? A gente está perguntando por que escolheu e como indicaria, o que falaria da escola. Né? Não estamos perguntando, você indicaria a nossa escola? A gente pergunta lá no NPS no final. Tá certo? Então, vocês percebem que daqui você vai ter subsídios para poder falar de posicionamento diferenciais? Além do ensino do conteúdo... Aliás, aqui, desculpa, essa questão 11, que é a nossa pergunta para vocês, né, que nós fizemos aqui. Se você tivesse que descrever a personalidade ou a essência da nossa escola em uma palavra, qual seria? Tem essas alternativas aqui, né? Ô Chico, Oi, fala, Lu. E também, né, até a partir da nossa enquete que nós disponibilizamos agora, 59% das escolas se consideram acolhedoras. E a escola dizendo, é a visão que a escola tem como percepção da entrega do seu dia a dia ali. Mas será que as famílias entendem dessa forma também? E a gente descobre através dessa pesquisa.
né? Então, ela vai apontar se realmente vocês entregam um trabalho de acolhimento no dia a dia, com certeza, se a família percebe que isso acontece realmente em cada entrega, em cada interação que acontece ali, com certeza ela aponta como uma escola acolhedora, né? E aí a gente vai entendendo como que a família percebe a sua escola, como que a família vê, porque como ela vê, como ela percebe, é a maneira que ela divulga, é a maneira que ela compartilha, é a maneira que ela proporciona boca a boca. Muito bom, Lu. E aqui também, eu acho que é interessante, né? E isso tem a ver com a interação que eu vou fazer com a plateia, por isso eu pedi o sim ou não. E dá para... Eu não ia falar, mas dá para abrir microfone. Dá para abrir microfone. Nossa, que bom. Você também não é... Eu acho engraçado. Depois eu vou contar. Eu estava esperando o momento ideal. Eu ainda vou fazer o making off para vocês perceberem como eu sou aqui, sofro bullying e depois todo mundo fala, não, eu estava esperando o momento ideal para falar, porque daí você não ia... Então vamos falar, beleza. Então nós vamos perguntar, porque tem uma pesquisa pronta que eu estava estudando esse fim de semana para você fazer com o seu time, né? Para você levantar. Só que não dá para a gente fazer o sistema. E eu vou perguntar isso. Dependendo do que vocês responderem na hora do coisa, a gente faz um Forms para você aplicar para o seu time, tá bom? Porque ela vai perguntar isso também. Porque é a visão do gestor, a visão dos pais e a visão dos funcionários, dos colaboradores. Então, essa pesquisa está pronta e eu vou perguntar para vocês na plateia virtual quem aplicaria essa pesquisa como o nosso parceiro para nos dar dados, todos confidenciais, mas para a gente fazer um piloto com as escolas presentes, para a gente poder ver o retorno e fazer uma análise, para a gente poder discutir o que estão pensando, quem está fazendo as escolas que estão conectadas conosco, tá certo? Então, prepara o sim ou não, que daqui a pouco a gente põe para o tempo. Tudo bem? Tudo bem. Até para ser um comparativo, né, Chico? Como eu me vejo como educador, como escola, e como as famílias veem esse trabalho. Eu acho que esse comparativo e esse parâmetro é muito importante, né? Eu sei que às vezes essa percepção pode estar muito ligada ao gestor, ao diretor, mas é o time como um todo. E todos entenderem o seu papel ali, que é o que eu vou falar um pouquinho hoje à tarde. Perfeito, Lu, perfeito. E a Lu vai falar de relacionamento, e o relacionamento é feito por todo mundo da escola. Então, prepare o sim ou não aí que eu vou perguntar para vocês, vocês entenderam, fazer um grupo fechado, né, das escolas que estão conectadas conosco agora, para a gente aplicar uma pesquisa, cada um aplica a sua e depois a gente junta os resultados para fazer uma análise entre as escolas, tá bom? Do que pensam os colaboradores da sua escola, beleza? E aí, por fim, mais uma pergunta que eu tinha separado aqui, olha, que eu acho essa muito interessante, né? Ao ver uma publicidade de escola, qual frase ou conceito geraria mais interesse para você conhecer a instituição? E aí tem aqui várias opções. Estou curiosíssimo. Tomara que muitas escolas apliquem e a gente tenha uma demanda. E depois, qual emoção ou sentimento você gostaria que uma campanha publicitária da nossa escola despertasse em você? Confiança, inspiração, tranquilidade, entusiasmo, orgulho, conexão, certeza. E aí tem o descritivo. Vocês percebem que a pesquisa aponta, né, vai ter dados muito interessantes para que você possa falar sobre posicionamento, falar sobre diferenciais. E ela tem 40 perguntas, eu coloquei aqui algumas só para que a gente possa incentivá-los a participar da pesquisa. Mas mais do que participar da pesquisa, o que a gente quer é que seja com essa pesquisa, seja da forma que você julgar necessário, fazendo pesquisas qualitativas, focos, você ouça a sua comunidade escolar para você saber qual é o lugar que a marca da sua escola ocupa na cabeça de quem consome. Daí você fala, poxa, Chico, eu queria saber no mercado de uma forma geral. Começa com quem consome, que é fácil. Você tem os dados, você tem os grupos para promover a pesquisa. Depois a gente vê a parte do mercado, como que pensa o mercado da escola, quem não está na sua escola. Mas o primeiro momento, eu tenho uma frase que há muitos anos, assim, você quer saber o que as pessoas pensam sobre a sua escola? Pergunta para os seus funcionários, para os seus professores. Né? Então, a gente tem essa oportunidade, nós estamos no dia 27 de junho. De maio, ainda bem, né? Porque daí se tivesse brigado, Lu. Se tivesse 27 de junho, não ia dar tempo. Dá muito tempo de fazer bastante coisa ainda, mas tem que ter atitude para fazer. Posicionamento, diferencial e o resultado eu deixei para o módulo seguinte, são coisas que você precisa ter ciência para definir, né? Vamos ver de novo, então,
eu sei que eu estou sendo chato, tá? Mas eu queria ver na plateia virtual, nossa plateia virtual agora. Temos conectados aí, Olha temos só, várias pessoas. Encheu mais, hein? Temos várias pessoas. Samira, Luciano, Betinha, tudo bem? Vamos fazer a primeira experiência de alguém falar? E eu vou pedir para o meu querido amigo Luciano falar. Pode ser, Luciano? Bom dia, fale aí de Londrina. Você precisa abrir o microfone. Eu não estou ouvindo você aqui no estúdio. Será que eu não ouço? Pode ser o som interno aqui, né? Não sei. Vocês da plateia estão ouvindo o Luciano? Fazem assim pra gente. Ah, então é algum retorno nosso aqui, Chico. Agora está ouvindo, está ouvindo. Agora sim. A Beth está me ouvindo. Tá, não, agora a gente está te ouvindo, Luciano. Bacana. Bom dia, Chico. Bom dia, Lu. Bom dia a todo o time M. Tá muito bom ouvir vocês, Chico. A resposta aí para a tua enquete é sim. Nós aplicaríamos com toda certeza. Realmente é de suma importância nós sabermos aí a opinião dos nossos funcionários, né? E também dos nossos pais. Eu sempre insisto nessa questão de análise de dados para tomada de decisões. Então, esse é o caminho, Chico. Muito bom, Lu, muito bom. Obrigado, Luciano. Então, vai aplicar a pesquisa. Eu vi que tem uma outra pessoa que chegou ali também, que sempre traz doce de leite para a gente. Será que a gente consegue ouvi-la? Marcela, tudo bem? Bom dia. Olá, Chico. Oi, Luciano. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia, Marcela. Tudo bem? Estamos aqui nesse dia frio, mas ligadinho em vocês, viu? Tá, interessa para você fazer essa pesquisa, Marcela? Muito, muito, Chico. Como sempre, assim, eu tenho certeza que vai ser de extrema valia para a escola, de crescimento, né? Uma forma de muito aprendizado e para a gente estar sempre buscando o melhor. Que bom, Marcela. Obrigado. Dá um beijão na sua mãe, tá bom? E tomara que a gente esteja junto em mais eventos ao longo desse ano. Vamos pôr todo mundo na tela aí, John? Lu, você quer fazer uma pergunta para alguém aí? Vamos lá. Não, Chico, eu acho que só a participação deles aqui enriquece bastante o nosso módulo, né? Isso. Que todo mundo aqui conectado. Adoraria conversar com cada um. Estou vendo aqui, ó, a Érica também representando o grupo claretiano, né? Conectado com a gente aqui. Colégio Muito Taboão, tem muita gente que está sempre conectado conosco, então muito obrigada pela participação de vocês e acompanhem a nossa programação que tem muita coisa boa ainda, né? Até sexta-feira a gente tem, ó, muita lenha para queimar aqui nesse estúdio, então tem bastante conteúdo para vocês. Legal, então fiquem conectados, só vamos ver, vocês escreveram aí quem aplicar isso, não sei se vocês escreveram na folha, quem aplicaria essa pesquisa com os professores, com os colaboradores, faz aí. Olá, Sim, que legal. Então vamos fazer, eu queria só que a gente vai pegar todo mundo e por isso agora é importante que vocês preenchem lá a ficha de interesse, você não precisa responder se tem interesse, você pode dizer que não tem interesse em nada para fazer com a Somos, mas coloca lá o seu nome, porque a gente vai pegar essas escolas para fazer com essas escolas esse piloto da pesquisa com os colaboradores. Então, entra na ficha, avalia o módulo e também já deixa o nome da sua escola para que a gente possa ter as escolas que estão nos assistindo agora, tá bom? Não deixa de preencher a pesquisa, essa ficha de interesse, beleza? A ficha de interesse, explicando, ela é para você declarar se tem interesse de alguma conversa com a Somos. Você pode ter interesse, você marca lá, e também para fazer a avaliação. Se você não tiver interesse de falar sobre novas soluções da Somos, é só marcar que não tem. Deixa a nossa avaliação e deixa o seu nome, porque são essas escolas que a gente vai convidar para fazer essa pesquisa piloto com os colaboradores, vocês que estão conectados. Então voltem agora às 10h45, vamos fechar esse módulo. Lu, mais alguma coisa? Temos alguns recados finais. Obrigado, pessoal. Continuem aí na nossa plateia virtual, que a gente volta daqui a pouco. Eu tenho, para fechar, 3 slides, rapidinho. Primeiro deles é para atrair posicionamento claro e consistente, para matricular diferenciais fortes e atuais. Ou seja, a gente está dentro do desafio da escola, o papel do gestor e uma provocação não é sobre o que a escola quer ser, mas o que ela precisa ser para atender o amanhã. O papel do gestor, líder na construção dessa visão orientada por dados e uma provocação. Qual insight você vai levar da M-Week para transformar a sua escola
hoje e construir a escola de 2026. Muito obrigado. Últimos recados, Lu, vamos lá rapidinho? Últimos recados, Chico. Passa a próxima tela para mim. Olha só, um convite que a gente faz para a sua escola estar mais perto da gente aqui. Entre num grupo que preparamos especialmente para as escolas participantes aqui da AM Week. Então tá aí o QR Code na tela. Dê um print, né, ou faça a leitura, mas a gente divulga também no chat, aqui no chat onde vocês estão participando com mensagens inclusive. E sobre o formulário que o Chico acabou de falar, é um formulário onde vocês nos avaliam, né? Vocês dão a opinião de vocês aqui de tudo que a gente está disponibilizando e também declaram um interesse numa conversa com a Somos Educação, seja para um sistema de ensino novo, seja para uma solução essencial, um socioemocional, um bilíngue. Então tem aí, é uma conversa sem compromisso e um time que está aqui à disposição também da Somos para entrar em contato com a sua escola e apresentar as novas soluções que estamos preparando para todos vocês. Então, avaliem e também declarem o seu interesse em bater um papo conosco aqui também. E para encerrar, eu vou me despedir, a gente tem um vídeo do Rafael chamando para o próximo módulo. Vamos rodar? Se eu me despeço, você se despede, a gente roda o vídeo, pode ser? Pode ser. Então, obrigado. Daqui a pouco eu volto aqui para falar sobre resultado. Foi muito divertido fazer essa plateia virtual, eu gostei muito de falar com vocês e vamos fazer isso intensificar ao longo da AM Week. Tá bom, Lu? Suas despedidas? Muito obrigada às escolas que estão conectadas aqui com a gente neste primeiro módulo da nossa terça-feira. Tem mais 3 hoje e a semana tem muita coisa boa para vocês. Então, continuem conectados com a gente. Se você não pode ficar o dia todo, convide alguém do seu time, convide alguém da escola para, né, fazer essa participação aqui conosco. Depois vocês ainda conseguem propor aí uma troca, um debate de tudo que está sendo discutido aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. E agora, um recadinho do Rafael para um convite para o próximo módulo. Mas antes disso, às 14h30, vou estar com a Lu para falar sobre relacionamento. Ela preparou um material incrível para vocês e a gente vai estar com ela às 14h30 para ela apresentar e eu vou mediar, tá certo? E agora o vídeo que convida o Rafael para as 10h45, daqui a pouquinho. Foi aí. Olá, querida escola! Tá gostando dos conteúdos da AM Week? Estou aqui para convidar você para o próximo módulo que vai começar às 10h45, onde vamos fazer uma reflexão super importante sobre os resultados de uma escola. Será que os resultados só acontecem lá no vestibular? Acontecem no dia a dia? Como explorar esses resultados de uma forma ainda melhor? É o tema da nossa conversa. Eu e Chico convidamos você para o próximo módulo. É daqui a pouco. A AM inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço. Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros. E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a AM encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação. Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos, tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil, e só é possível porque a AM é apaixonada por escolas. Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A AM conhece a escola porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a AM é um espaço de sonho, de trabalho, de realização. E esse evento é mais uma prova disso. Bem-vindos à AM Week 2025.